Fala pessoal, muito bom dia, tudo bom? Bem-vindos a mais uma edição aí do GeoTalks. Meu nome é Caio, eu trabalho no marketing aqui da GeoFusion. Hoje a gente vai apresentar um tema bem legal sobre gestão de territórios. O tema é seu time comercial no mapa, gestão de territórios para vender mais. Estou aqui com a Patrícia Romancini, daqui a pouquinho a gente vai apresentar ela direitinho. Antes eu tenho alguns recados para dar para vocês. Nossa transmissão de hoje tem mais ou menos 45 minutos de duração, 30 minutos de bate-papo com a Patrícia e mais ou menos uns 15 minutos que a gente vai abrir para vocês fazerem algumas perguntas, tá legal? Enquanto eu estou falando aqui, vocês podem, inclusive, confirmar para mim se vocês estão me ouvindo bem, né? Se a imagem também está boa, para que a gente garanta uma transmissão de ponta a ponta de qualidade aí para todo mundo, tá bom? Qualquer problema pode acionar no chat, que tem um pessoal pronto aqui para ajudar vocês. Tá? O webinar, inclusive, vai ser gravado. Então, amanhã, no e-mail de cadastro de vocês vão receber aí um link com a gravação na íntegra desse webinar. Então, para quem não puder assistir de forma completa ou quiser repassar para algum colega depois, a gente tem essa gravação para vocês, tá bom? Todo o nosso bate-papo aqui com a Patrícia hoje vai ter alguns slides, alguns mapas, né? Então, já que o assunto é sobre gestão de territórios, nada melhor que mostrar mapas. E a gente vai disponibilizar esses slides para vocês baixarem. A gente vai mandar via chat para vocês aí, com um botão, bem fácil, só clicar e baixar aí para vocês, tá bom? Para as perguntas, né, como eu falei, vocês vão fazer as perguntas no final. É importante que na ferramenta de vocês aí tem uma opção fazer pergunta, perguntar no chat, algo nesse sentido. Então é importante para facilitar a moderação da gente aqui, para encontrar a sua pergunta, você selecionar isso antes de fazer a pergunta, tá bom? Mais um último recado. Para começar esquentando aí o chat, a gente vai mandar uma enquete para vocês. Então, uma enquete sobre análises geográficas e como vocês enxergam esse tema, e se vocês realmente já usam esse tipo de análise na empresa de vocês ou não. E aí, ao vivo, a gente vai dar também o resultado aí para todo mundo escutar, tá bom? É isso, então eu vou apresentar a Patrícia para vocês aqui. Ela é especialista em inteligência de mercado e gestão estratégica há mais de 15 anos. Já passou por empresas como a GeoFusion, o Burger King e a Lynx. Ela tem mestrado em integração latino-americana pela USP e Marketing Research and Analysis pela Harvard Business School. Hoje ela é professora de MBA em Administração e Varejo na FGV e da Live University no MBA de Inteligência de Mercado, Marketing Estratégico e Gestão de Negócios. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Caio. Obrigada pela oportunidade da GeoFusion, da gente estar conversando. E obrigada pela audiência de todo mundo que está aqui com a gente. Legal. Bom, a gente vai começar então com perguntas aqui para a Patrícia. Eu acho que é legal abrir com uma pergunta que é bem central assim, ao tema, né? Por que realmente enxergar uma estrutura comercial sob essa ótica de mapas, Patrícia, ou seja, espacialmente, é importante para as vendas? Bom, o mercado, Caio, ele é dividido e ele é organizado territorialmente. Então, os clientes das empresas, eles estão distribuídos no território, os vendedores, eles percorrem caminhos, rotas, e entender onde está esse potencial de mercado, como ele se distribui, e ele não se distribui geralmente de uma forma homogênea, e a gente acho que pode explorar isso melhor, e nem sempre as empresas, quando definem as suas metas, quando entendem qual o market share que querem alcançar, elas olham para o território para entender como distribuir o seu time de vendas, como otimizar as rotas dos vendedores. Então, isso realmente é relevante, já que o mercado é dividido e é organizado territorialmente. Boa. E quais são as principais vantagens dessa divisão estratégica de territórios nesse contexto comercial, Patrícia? Bom, primeiramente, o mercado, como a gente colocou, não é distribuído de uma forma homogênea, né? Então, se a gente construir metas dos vendedores, olhando para o território e entendendo vazios e saturações do mercado, a chance de atingimento das metas vai aumentar. Por outro lado, você consegue otimizar roteiros de venda dos vendedores, otimizar a agenda dos vendedores, olhando para onde estão os potenciais clientes e olhando para onde está a carteira comercial. Se a gente dividir a carteira comercial dessa forma, vai ser muito mais produtivo, a gente vai ganhar a performance dos vendedores, ok? E aí a gente começa a medir, a gerir KPIs em cima de questões territoriais. A gente consegue entender quantas visitas esse vendedor realizou e
comparar com o potencial do mercado, a gente consegue entender também quanto foi gasto com essas visitas e também entender quais as melhores formas de otimizar esses roteiros de vendas. Legal. A gente tem um primeiro mapa para mostrar aí já, que é um mapa de densidade demográfica, acredito que seja um critério importante aí para a distribuição de territórios, né, Patrícia? Exatamente. A gente podia também ver um critério de densidade de clientes ou densidade de empresas, depende do seu negócio. Aqui, para empresas B2C, que estão voltadas para o consumidor final, olhar para a densidade de consumidores, densidade de habitantes, é relevante. E aqui a gente já consegue entender, as manchas mais escuras do mapa mostram onde tem saturações, onde tem maior concentração desses mercados e que podem ser melhor exploradas, devem ter uma atuação mais especial, com um maior número de vendedores, por exemplo. Por outro lado, a gente enxerga vazios demográficos. As áreas em cinza do mapa, as áreas mais claras do mapa, são áreas onde tem poucas pessoas ou não tem habitantes. Então, a gente pode, de alguma forma, entender isso na distribuição geográfica dos vendedores, na roteirização dos vendedores. Ok? Ok. Tem mais um mapa em torno dessa questão? Puder avançar, por favor? Que é a questão da distribuição territorial de vendedores em si, né? Esse é um mapa clássico. Geralmente, indústrias são organizadas territorialmente e dividem os municípios no seu time de vendedores. Mas tem que ser levado em consideração as rotas comerciais, os clientes, e também a possibilidade, a capacidade do vendedor percorrer esses caminhos, né? Se a gente olhar a parte roxa do mapa, que pega desde do noroeste, ali, pegando toda a divisa com o Paraná, será que o vendedor vai conseguir percorrer e vai conseguir visitar os seus clientes com que frequência, percorrendo esse roteiro tão grande de vendas? E onde esse vendedor, qual seria a melhor localização para contratar um vendedor para atender essa região territorial tão extensa? Então, isso é uma pergunta que eu devolvo para os diretores comerciais ou para as áreas comerciais para reverem as suas áreas de vendedores, para talvez organizar e otimizá-las com esses aspectos, com esses parâmetros. Muito bom. Bom, você até falou sobre a questão de tamanho, né, de percorrer, o vendedor tem essa dificuldade de ser um tamanho muito grande, até de um conjunto de cidades, quem dirá de um país, né, como o Brasil. Então, essa cobertura realmente um desafio organizar a área comercial por conta desse tamanho gigantesco nos países? Certamente, Caio. O Brasil ele é um país com dimensões continentais. E algumas empresas, eles extrapolam muito o deslocamento possível de um vendedor. Então, como explorar e como atingir um mercado que se distribui de uma forma continental, né? Então, isso é relevante, a gente precisa levar isso em consideração, é uma dificuldade hoje. Sim, hoje a gente trouxe também alguns mapas para mostrar essa capilaridade de algumas empresas aí que são bem presentes no mercado. O exemplo da Hering, né? Então, a Hering, a gente olha para o setor têxtil, mas o varejo têxtil, e ela está distribuída em todas as porções, em todas as regiões geográficas, e como explorar, como uma empresa que quer ser fornecedora para a Hering pode explorar esse mercado. A primeira pergunta é se a decisão de compra do segmento que você atua, ela é centralizada ou descentralizada, né? No caso da Hering, será que a compra ela é feita pela matriz, que fica lá em Santa Catarina, ou você vai ter que atingir todos os franqueados, que aí a decisão de compra ela é um pouco mais descentralizada. Em último caso, ela pode ser realizada a cada uma das lojas, e isso realmente é o pior cenário, que é uma distribuição bastante ampla, né, bastante pulverizada no território. Tem mais um mapa com exemplo desse contexto de franquia, que é já da área de serviço, que é do Kumon. Exatamente. Então, todas as empresas que se organizam territorialmente de uma forma bastante ampla, bastante pulverizada, e que têm o poder de decisão de uma forma descentralizada, como é o caso de empresas que atuam no formato de franquias, passa por isso. Então, não é mérito de uma indústria ou de um segmento específico. A gente está falando da Kumon, que é um setor de serviços.
Mas, de qualquer forma, se você é prestador de serviços, é fornecedor de uma empresa dessa natureza, você tem que levar em consideração a ampla pulverização desse mercado. Não só para o segmento, para o time comercial, mas também como você vai desenrolar isso em toda a jornada do cliente. Porque, posteriormente, um time de atendimento, um time de suporte, um time de customer success vai ter que dar apoio para essas franquias. Se você não consegue dar um atendimento à distância, como você vai percorrer territorialmente todo esse território, toda essa jornada? Né? Sim. A gente acabou de falar de serviços, varejo, indústria, e quais setores mais se beneficiam dessa forma de enxergar o mercado e também distribuir essa força de vendas? Praticamente todos os setores, Caio. Inicialmente, a indústria começou a enxergar vantagens de realizar um territory planner dentro do time, dentro do esforço comercial. Então, uma estratégia comercial baseada em território começou originalmente na indústria, mas ela se desenvolve para varejo, para serviços, como a gente pode entender aqui. Mesmo uma consultoria, como a GeoFusion, ela pode ter problemas de deslocamento do time de vendas a partir do momento em que ela tem clientes distribuídos territorialmente em todo o Brasil. Então, isso é relevante para todos os mercados. Bacana. Eu falar um pouco sobre potencial de mercado. Qual que é a relação entre esse potencial de uma empresa e a distribuição territorial da força de vendas? Como entender essa dinâmica e aplicá-la? Bom, o time de vendas ele está focado no atingimento de metas. Então, tudo que ajudar o atingimento de metas é relevante. Para um time comercial atingir as suas metas, é importante ele entender, primeiramente, onde está o potencial desse mercado, ou onde está a carteira comercial. Então, se eu estou falando de uma parte do time de vendas que está destinado a atingir e a fomentar vendas a partir da base de clientes, ou seja, um farmer, onde estão os clientes já existentes na base? Ou, mais importante ainda, se eu olhar para os hunters, ou seja, os vendedores de contas novas, onde está o potencial desse mercado? A partir daí, eu começo a entender qual o market share necessário, e para isso eu também preciso entender onde está a minha concorrência, onde a minha concorrência já está atuando, onde os vendedores dos meus concorrentes estão distribuídos, a partir de revendas, a partir de franquias, por todos os canais de atendimento. Isso é relevante, entender isso para realizar as melhores taxas de conversão dentro de um funil de vendas. E também é importante entender quantas visitas esse time de vendas vai poder realizar, seja na base de clientes, seja com clientes novos. Então, para fomentar e para aumentar a taxa de conversão, Caio, é importante olhar a distribuição de clientes existentes e olhar o potencial do mercado distribuído no território. Perfeito. Eu estou aqui com o celular porque já mandaram para mim aqui o resultado da primeira enquete. A gente perguntou para o pessoal em relação a quais são os tipos de análises geográficas que eles fazem dentro das empresas deles, ou se não fazem. Então, o resultado é o seguinte: 36% diz que ainda não utiliza por falta de oportunidade ou conhecimento no assunto. Outros 33% utiliza software de inteligência geográfica com frequência, espero que seja da GeoFusion, e 27% diz que já trabalhou com estudos encomendados, provavelmente consultorias, né? E sabe da importância dessas análises. Então, assim, está bem equilibrado, né? Tem muita gente que já utiliza, mas tem muita gente que não utiliza. Então... É uma oportunidade de melhoria e de otimizar a área de comercial. Sim. Já emendando, a gente vai ter mais uma enquete. A gente vai mandar agora, a gente acabou de falar sobre o potencial de mercado. Essa pergunta, né, para vocês será sobre isso. Então, como que vocês fazem para descobrir esse potencial de mercado em relação a áreas de atuação, enfim, essa coisa espacial. Tá? Então, a gente está mandando aí para vocês e daqui a pouco a gente manda o resultado. Como o resultado, e a Patrícia comenta um pouco em cima também. Tá legal? Ok. Mais uma pergunta. Então, quais são as melhores maneiras de organizar um time comercial de acordo com essa distribuição de territórios, Patrícia? Bom, como a gente colocou, todo time comercial está atrelado a metas e atingimento de metas. Para melhor atingir essas metas, é importante que ele entenda onde estão os seus clientes, no caso de vendedores de base, de farmers, ou onde está o potencial do mercado. Então, nesse sentido, entender e distribuir os vendedores
e realizar a roteirização da agenda desses vendedores a partir da dinâmica de onde estão os clientes é muito relevante. Você vai otimizar a agenda, você vai otimizar custos de deslocamento e muito provavelmente vai melhorar taxas de conversão ao longo do período aí de visitas desses vendedores. Tem um mapa também para comentar sobre isso, que é um mapa específico de roteirização, Patrícia. Na verdade, tem muitos vendedores que saem, que planejam a sua agenda sem nenhum critério geográfico. E hoje em dia, os deslocamentos nas grandes cidades são caóticos. Entender e conseguir organizar as visitas do dia em bairros, em regiões geográficas, em porções territoriais, que vão, na verdade, facilitar a vida deles, melhorar e possibilitar, aumentar o número de visitas diárias e, inclusive, diminuir custos com os deslocamentos, né? Acho que é um mapa que pretende possibilitar isso para as empresas e eu vejo que hoje em dia poucos fazem isso. Tá, legal. Aqui na própria Geofil a gente tem muito cliente que utiliza essa questão da gestão de territórios como uma forma de reduzir custo com relação à sobreposição de vendedores e também deslocamentos, né? Quais outras aplicações são possíveis nesse sentido de corte de gastos, Patrícia? Na verdade, o principal realmente é cortar gastos com deslocamento, mas na verdade você pode inclusive cortar a frota de veículos, porque quando a gente fala de deslocamentos, aqui por exemplo na Zona Sul de São Paulo onde estamos, região de Berrini, Itaim, um vendedor se conseguir organizar a carteira comercial e existe uma concentração muito grande de empresas em algumas porções territoriais. Se você consegue suprimir, inclusive, a frota de veículos próprios, diminuindo gastos de manutenção, diminuindo gastos de estacionamento, de gasolina, combustível, etc., e passando a utilizar aplicativos de mobilidade individual, como tem vários hoje em dia, você consegue, uma solução corporativa de aplicativo de mobilidade, você consegue diminuir muito os custos da empresa e facilitar a vida do vendedor, que não precisa se preocupar onde vai estacionar o carro ou como vai fazer a manutenção do veículo, com abastecimento, etc. Interessante, entender a dinâmica da cidade, né? Essa Exatamente. Realidade... E aí você pode, na verdade, aproveitar e otimizar a frota já existente com vendedores que realmente precisam se deslocar distâncias maiores, que aí esses aplicativos ou um táxi não vai ser a melhor solução em termos de custos. E aí você deixa vendedores que se deslocam menos, sem a frota, mas com aplicativos. Acho que esse é o melhor cenário. Dá para a gente voltar para o mapa de roteirização aí, se quiser comentar alguma coisa em cima disso? A gente vê, por exemplo, um roteiro como esse, com um deslocamento muito pequeno, o vendedor, ele certamente vai ser muito mais eficiente com um táxi ou usando aplicativos de deslocamento. Ele não vai estar se preocupando onde tem um estacionamento mais próximo, ele não vai estar se preocupando em abastecer o veículo, e ele vai estar sendo muito mais eficiente e vai estar gerando muito menos custos para a empresa. Então, acho que essa é uma grande vantagem, um roteiro pequeno como esse. Perfeito. Bom, a inteligência geográfica, tudo que a gente está falando aqui, é uma prática de anos no Brasil, mas muita empresa ainda não conhece, né? Então, principalmente voltado a vendas. Muitas empresas, inclusive, acham inovador ainda, né? Sendo que existem muitas que já utilizam. Por que você acha que nem todas as empresas conhecem ou enxergam valor nessa questão dessas soluções do tipo? É verdade o que você colocou, Caio. Muitas empresas que eu visito não têm nenhuma abordagem territorial. A gente viu a enquete mostrou isso. E as que possuem ainda têm uma visão muito arcaica. Eu visito empresas que ainda têm os mapas com os alfinetes na parede e que isso... Pode pôr aí na tela. Como o mapa que o Caio está mostrando agora e que isso ainda existe no Brasil. E as pessoas ainda se orgulham dessa organização. Não que ela não tenha o seu valor, mas o mercado ele é dinâmico. As empresas mudam, os seus clientes mudam, a sua carteira comercial muda, os seus vendedores, o seu time de vendas muda, os seus concorrentes mudam. Então, você precisa enxergar um filme, não uma foto. Mudar esse mapa com os alfinetes na parede a todo momento é muito difícil, quase inviável. Então, e os softwares hoje, eles são muito comuns e você consegue ter uma gestão territorial muito mais dinâmica, muito mais flexível, olhando inclusive o potencial desse mercado que tem essa mesma dinâmica. Perfeito.
Bom, e essa forma de gerir o time de vendas depende muito do número de vendedores, né, do volume, então, até de representantes e distribuidores no contexto de uma empresa, uma indústria, por exemplo, ou pode ser adaptado para qualquer porte, qualquer contexto de empresa? Os dois cenários têm o seu valor, Caio. Quando você fala de uma empresa de maior porte, é imprescindível você ter uma administração territorial, uma gestão territorial do time de vendas, para que esse time, primeiro, que a carteira seja organizada dessa forma, para que a abordagem do mesmo cliente não seja feita por dois vendedores, dois canais distintos de venda. Isso gera custos também, em retrabalho e até mostra desorganização para o mercado. E para um time pequeno, que faltam braços, na verdade, o time de vendas é menor, você precisa organizar territorialmente para otimizar esse time. Você evitar deslocamentos desnecessários, você entender qual a melhor forma que esse time escasso de vendedores vai cobrir territorialmente uma forma melhor, uma melhor cobertura, e otimizar esses deslocamentos desses vendedores. Então, eu não vou, para que eu vou, às vezes até organizar num planejamento estratégico inicial, a cobertura do território, ou o desbravamento desse território por ondas. Por que não explorar o potencial do mercado que está mais próximo da sua empresa e depois ampliar esse raio de cobertura, deixando também para gastos, otimizar os gastos com o deslocamento dos vendedores, ok? Perfeito, perfeito. A gente falou muito da questão do universo B2B, né? Empresas com empresas, porém, de que forma... deixa eu dar uma olhada aqui, desculpa. Bom, a gente falou do universo B2B, né? Ou seja, empresas que vendem para outros estabelecimentos comerciais. Essa configuração de território acho que fica um pouco mais clara, né? Tudo que a gente já falou em torno disso. Mas e no B2C, como que funciona essa dinâmica, né? Vender para o consumidor final? Bom, no B2C, a complexidade pode até ser maior. Vamos olhar, por exemplo, o mercado de cosméticos. Empresas gigantes como Mary Kay, como Avon, se organizaram com o PAP, né, o vendedor porta a porta. Mas não somente isso. E como essas empresas, onde essas empresas precisam recrutar mais vendedores? Onde o mercado já está saturado de vendedores? Isso ele precisa olhar e explorar, entender vazios e saturações do mercado, olhando territorialmente esse mercado. Outros players desse mesmo mercado de cosméticos tornam ainda mais complexa essa gestão territorial. Vamos falar da Natura, que ela tem e-commerce, ela tem loja física e também tem a venda direta. Como que eu faço, como é que eu exploro territorialmente para evitar uma possível canibalização ou, pior, evitar que a concorrência esteja explorando territorialmente uma região e eu não esteja lá presente. Então, entender o meu market share por região geográfica no meu consumidor final também é relevante, cara. Então, resultado da enquete, gente, segunda enquete aqui. Então, o que a gente perguntou? Entender o potencial de mercado da sua empresa é essencial para a geração de demanda. Então, o que você faz primeiro para chegar nesse resultado e entender esse potencial? Então, 44% respondeu: delimito a região de atuação atual de acordo com a matriz e unidades de distribuição. Outros 44%, traço o perfil do cliente ideal, identifico leads similares, de fazer um espelhamento. E 12%, adquiro listas de empresas de acordo com os tipos de negócio que busco. Então... essa questão das listas, você pode continuar buscando listas, mas de uma forma inteligente e de uma forma inteligente territorialmente. Se eu buscar uma lista e trabalhar ela usando o alfabeto aí como uma lista telefônica, eu não vou explorar de uma forma otimizada, eu posso gerar custos desnecessários, porque eu vou estar abordando clientes do Rio Grande do Sul até o Acre. Será que, se minha empresa fica aqui em São Paulo, não seria melhor eu explorar as listagens e comprar listagens, até comprando de uma forma inteligente, porque essas listas também custam, eu entender o meu potencial mais próximo? Então, essa é uma forma para que você que usa as listagens também explore o potencial de uma forma geográfica. Sim. Até uma das respostas aqui que muita gente respondeu, que traça o perfil do cliente ideal e identifica leads similares. Você acha que isso também é uma forma de ler esse potencial de mercado da empresa, de saber quem são os clientes que dão certo e... Com certeza, mas eu também tenho características geográficas na minha base de clientes e que eu posso explorar os leads também de forma geográfica. Então, seria interessante a gente entender qual o porte dos meus clientes,
para eu entender clientes que eu posso, similares que eu posso adquirir e posso explorar no mercado, buscar, capturar. Eu posso entender o porte desses clientes por faturamento, por número de funcionários, eu tenho uma série de formas de estimar o porte, mas também cruzar isso com a questão geográfica. Então, muitas vezes eu tenho uma segmentação, uma clusterização da carteira somente por um desses 3 fatores, Caio. E é importante, talvez, eu segmentar, clusterizar minha carteira e o mercado de atuação por esses 3 critérios, né? Segmentação por tipo de atuação, por porte e por geografia também. Perfeito, perfeito. A gente falou muito de estruturas de vendas aqui, mas e para a empresa que conta com um distribuidor para poder pulverizar a marca, Patrícia, como as indústrias de bens de consumo, que muitas vezes não contam com uma força interna de vendas, né? Para elas, de que forma que entender o negócio em mapas é benéfico? Caio, a indústria, ela geralmente tem uma grande dificuldade de entender o seu consumidor final. Ela não enxerga onde está o consumidor final. Muitas vezes ela vende para grandes varejistas. E esses varejistas, sim, eles estão pulverizados territorialmente, eles têm, cada varejo tem a sua área de influência e tem um perfil de consumidor ao redor dessas lojas, e um perfil diferente para cada loja. A indústria, por outro lado, ela precisa mandar promotores de venda para essas lojas, para um hipermercado, para uma farmácia, para uma drogaria. Quantos promotores ele manda para cada hipermercado, para cada drogaria, para cada loja de eletrodomésticos, para cada loja de departamentos? Eu posso mandar de uma forma burra, ou mando de uma forma equitativa, para distribuída somente por canal, ou eu posso especializar e dimensionar meu time de promotores para cada perfil de loja, de acordo com o consumidor final que está dentro de cada área de influência. Então, essa é uma forma também da indústria enxergar o varejo e enxergar o seu público-alvo final, o seu consumidor final, e inclusive dimensionar e otimizar um perfil de trade marketing, de promotores de vendas, que vão estar nessas lojas. E isso desde uma indústria de eletrodomésticos até uma indústria de bebidas, tem essa necessidade e pode se valer de uma distribuição geográfica. Sim, okay? E para ilustrar isso, a gente trouxe um mapa também com grandes redes hipermercadistas aí, como que funciona essa camada por baixo delas aí sobre potencial de consumo, que é quanto as pessoas realmente estão dispostas a gastar. É verdade. Então, esse mapa ele mostra, mesmo para os grandes varejistas, para os grandes hipermercadistas, eles não estão distribuídos de uma forma homogênea e o potencial de consumo que está ao redor desses hipermercados também não é igual. Então, essas lojas provavelmente não têm o mesmo perfil de vendas de qualquer produto que a gente está colocando. É importante que a indústria se vale dessas informações para, por exemplo, distribuir a equipe de promotores ou entender ações de trade marketing nesses canais de venda. Perfeito. Para finalizar, Patrícia, que dicas que você pode dar para uma empresa que não tem, reconhece que não tem, inclusive, uma estrutura sólida comercialmente falando, e enxergou na gestão de territórios, vê que tem valor isso, para um ponto de partida e colocar tudo no eixo? Bom, a primeira coisa, Caio, é que um time comercial, ele precisa ter métricas, ele precisa ter metas. Os KPIs, eles podem vir também de questões territoriais. Então, primeira questão, distribua a sua carteira comercial usando, dentre outras análises, a questão geográfica. A questão geográfica pode se valer, pode ser muito útil. Olhe para novas contas o potencial do seu mercado e olhe territorialmente, porque o potencial do mercado ele não tem uma distribuição homogênea. Geralmente as empresas olham o potencial do mercado de uma forma única. Qual o tamanho do meu potencial Brasil? Qual o tamanho do meu potencial no estado de São Paulo? Mas mesmo dentro do estado, nos municípios, intraurbano, ele tem distribuições de uma forma desigual. E é importante que o seu time de vendas entenda isso, seja treinado dessa forma e se valha disso, inclusive, para otimizar a agenda na micro gestão do seu time, na agenda do seu time, na roteirização. Então, desde uma organização mais macro, do planejamento estratégico, até no entendimento da agenda do dia a dia do seu time de vendas. E aí você consegue otimizar a performance do seu time e gerir melhor os seus KPIs.
Ok? Ok. Bom, acho que da nossa parte aqui é isso. Agora vamos abrir as perguntas para o pessoal que está no chat, que está acompanhando a gente, tá? Então, temos uma primeira pergunta aqui do Cláudio. Como controlar, de alguma forma, a atuação dos distribuidores nesse aspecto geográfico? Eu acredito que, nesse contexto que a gente fez da última pergunta da indústria de bens de consumo, precisa de um distribuidor para conseguir pulverizar a marca, né? Acho que aí, Cláudio, o importante é até de uma forma, buscando informações aí de inteligência de mercado, esse teu distribuidor, ele atua, qual a abrangência geográfica desse seu distribuidor? É importante você começar a pesquisar isso. Muitos distribuidores abrem essa informação para a indústria, outros não abrem. Quando abre, use essa informação a seu favor. Quando não abre, busque essa informação no mercado. Nem sempre é um segredo, é um mistério. Porque, por exemplo, o varejo, ele está ali disponível, essa informação, seja no próprio site dos próprios varejistas, seja porque você circula pela cidade, você começa a ver o seu produto disponível nos diferentes canais de atendimento. Comece a mapear essa distribuição e comece a entender qual o perfil do consumidor que frequenta esse varejo final. Então, acho que essa é uma informação que você busca ou diretamente com esse distribuidor ou indiretamente no próprio mercado. Sim. Okay? Tem a pergunta da Priscila. Bom dia. Como elaborar as rotas com representantes que possuem um vínculo diferente de um CLT? Bom, essa é uma grande dificuldade, Priscila. Você tem que mostrar, a primeira questão é valor para o representante nessa roteirização. Se você trabalha com CRM e se a carteira desses representantes comerciais já estão direcionadas e já estão geograficamente organizadas, esse representante inevitavelmente vai se valer de benefícios de entender qual a melhor rota comercial, qual a melhor distribuição geográfica disso. Mas é importante que você fomente e mostre esse valor para ele. Talvez puxar uma academia de vendas com esse time de representantes e mostrar que não é só um controle da sua empresa, mas que você também está mostrando um benefício que ele vai conseguir melhorar a performance dos vendedores deles. Né? É uma dificuldade, eu reconheço. Tem mais uma aqui do Tomás. Patrícia, uma divisão de territórios de vendas deve ser feita antes ou durante a qualificação das oportunidades? Na verdade, é importante que você tenha um planejamento estratégico prévio, no momento em que você está prospectando, onde prospectar. Como eu falei, se você vai comprar uma listagem, você não vai comprar uma listagem somente se valendo do segmento ou do porte do seu mercado, mas você pode usar critérios geográficos para otimizar os deslocamentos futuros. E no momento em que você está realizando as abordagens, você pode também direcionar para vendedores diferentes de acordo com critérios geográficos. Acho que espero ter respondido essa questão. Acho que sim, com certeza. Tem mais uma do Cláudio aqui. Na questão das metas comerciais, como é feita essa equalização conforme os territórios de atuação? Né? Acho que não deve ter uma receita de bolo, uma resposta única, mas... Não mesmo, Cláudio, mas o que você pode... Porque, na verdade, os times comerciais, eles podem ser reestruturados de acordo com critérios geográficos. Então, geralmente, as empresas já olham para questões de segmento e porte. Então, você tem empresas que atuam em diferentes ramos de negócios e que já se subdividem por vertical, e tem, por outro lado, os vendedores de key accounts, medium accounts, small accounts, olhando empresas de maior porte e empresas de menor porte. Além disso, você não pode colocar o mesmo key account que atende São Paulo, atende Rio, atende o Sul. Você vai ter um custo de deslocamento muito grande desse vendedor. Ele vai estar praticamente voando na ponte aérea o tempo todo. Então, você pode subdividir essa carteira de key account em diferentes vendedores de acordo com a abrangência geográfica dessa carteira, por exemplo. Legal. Tem mais uma do Rian. Como definir o número ideal na força de vendas no aspecto geográfico? Bom, Rian, a primeira questão é entender o tamanho do seu mercado, o tamanho da sua carteira, se você atende ou tem capacidade de abrir novas contas, você já começa a entender e estruturar o tamanho ou a capacidade do seu atendimento. E, por outro lado, você começa a medir, você precisa ter medições de tudo.
medições de quantas visitas o seu time comercial é capaz de fazer hoje. E a partir daí começar a otimizar. Qual o tamanho do deslocamento dele? Se você conseguir restringir e reestruturar essa carteira para roteiros comerciais menores ou otimizados, você consegue aumentar o número de visitas e aumentar o número, com isso, de conversão de vendas? Aí você consegue entender e dimensionar a capacidade do seu time de vendas baseado em que esses critérios geográficos. Perfeito. O João pergunta, alguma sugestão de software para isso? Bom, na verdade, o software ajuda e a GeoFusion tem um Maps que pode ajudar. Mas acho que, na verdade, é uma complementariedade. Você vai precisar, por exemplo, de um CRM para entender e ter os dados internos da sua empresa. Número de visitas, número de abordagens, e, inclusive, plotar isso depois em mapas, em ferramentas de geomarketing. Mas, fora isso, você vai precisar também da inteligência de analisar todos esses fatores, todos esses relatórios e propor as mudanças para o seu time. Acho que não existe uma resposta pronta. Tá, depende também da maturidade da sua empresa. Bacana. Tem uma do Danilo Grottoli. O que vocês sugerem de estratégias para equilibrar rotas comerciais rentáveis com custo logístico? As rotas comerciais depende do que a sua empresa vende, né? Como eu coloquei. E depende também do custo posterior, porque a gente está falando muito do custo de deslocamento do time comercial, mas pode ser que o custo maior seja no frete, da entrega desse produto, né? Então, vamos falar da indústria de construção civil. Para entregar cimento, é algo que, na verdade, o frete ele pesa muito no custo do produto. Então, é importante você entender onde estão seus clientes, onde estão seus centros de distribuição, onde está a sua indústria e talvez explorar da melhor maneira possível o potencial do mercado ao redor da sua indústria ou dos seus centros de distribuição para otimizar esses roteiros de entrega e diminuir o custo de frete. Às vezes nem vale a pena explorar mercados muito longínquos, que o custo do frete vai ficar tão inviável, que vai aumentar tanto o custo do seu produto, que você não vai ser competitivo no mercado. Sim, outro sentido. Mais uma aqui, Luiz Guilherme. Como otimizar visitas em áreas geográficas distantes, com clientes de potencial diversos? Então, a primeira questão é se você dividir esse potencial. Então, geralmente, dividindo a carteira comercial em diferentes vendedores. A outra questão, atendimento remoto para empresas de mercados muito distantes, se possível. Hoje em dia, as ferramentas, os softwares proporcionam isso. Você consegue fazer uma videocall, fazer uma conferência na medida do possível. E se isso não for viável, tentar explorar o máximo possível o potencial de clientes mais próximos da sua empresa e evitar esse deslocamento tão remoto, né? Que você vai ter um custo de frete, de viagens, que geralmente pesa muito em times comerciais. Você vai ter ali o teu DRE no final do trimestre, no final do semestre, e que você vai ter que vender muito para justificar essas viagens. Bacana. Tem mais uma última pergunta aqui, do Cláudio. Qual seria um bom critério para inserir uma lista de empresas em um território específico para a prospecção? Na verdade, você vai, no momento em que você vai fazer a aquisição dessas listas, Cláudio, você já precisa ter critérios geográficos bastante claros e ter um planejamento no momento da compra. Então, primeiro, onde está a tua carteira de clientes? Qual que é o market share desejável? Que tipo de indústria, de empresas você já atua? E será que você consegue explorar isso no mercado mais próximo seu? Então, comprar listagens em mercados próximos já pode ajudar em muito o roteiro dos seus vendedores. Então, acho que essa é uma boa dica que eu deixo para o Cláudio no momento da compra das listagens. Legal. Bom, acho que de perguntas é isso, tá, pessoal? Se tiver mais alguma aqui, a gente pode até responder, tem um minutinho, mas acho que finalizamos. Tá, então, se você quiser dar uns recados finais, a gente pode deixar o seu contato na tela também para o pessoal. Eu agradeço e fico à disposição. Se tiver outras questões, eu continuo disponível para ajudar. Muito bom, Patrícia. Obrigadão, viu? Obrigada, Valeu. Caio. Obrigada a todos. Gente, recados finais, tá? Então, reforçar que o webinar foi gravado, então vocês vão receber isso por e-mail. Amanhã já chega por e-mail, então se quiser rever, se não conseguiu ver inteiro, se quiser mandar para o colega de trabalho, o link chega no e-mail amanhã, tá bom?
A gente vai fazer mais webinars em breve, então a gente está fazendo um por mês aí, mais ou menos. Então, vocês vão receber o convite do próximo. Espero que vocês possam assistir também, tá legal? A gente vai falar um pouco sobre a GeoFusion, né? Para quem não conhece, a gente citou aqui no bate-papo algumas vezes, mas para quem não conhece, nós somos a GeoFusion, temos por volta de 100 colaboradores, em torno de 380 clientes, 2 escritórios, um aqui da onde a gente está falando, que é na região da Berrini, em São Paulo, Zona Sul, e outro em Campinas, tá? A gente está há 22 anos no mercado, né? Bastante tempo aí na vanguarda dessa questão da inteligência geográfica, e somos investidos hoje pela DGF e pela Aurea, tá legal? Para ilustrar tudo isso que a gente conversou hoje, a gente tem um vídeo que vai mostrar como que a GeoFusion atende esse tipo de solução de gestão de territórios. É uma animaçãozinha bem legal e espero que vocês gostem aí. O pessoal vai dar um play para vocês. Quando o assunto é otimização da força de vendas, o que você faz para cada profissional render ao máximo e bater as metas? A resposta está em uma ótima setorização dos seus vendedores, representantes e distribuidores. Assim você elimina a disputa pelos mesmos PDVs, reduz custos com deslocamentos desnecessários e eleva a positivação das vendas. E com as soluções de gestão de territórios da GeoFusion, sua empresa obtém a visão geográfica do potencial de mercado e de áreas ainda sem cobertura comercial. Você visualiza todos os aspectos do negócio sob uma ótica espacial: territórios, clientes e prospectos. Extraia o melhor da sua força de vendas e aumente a presença de todos os seus produtos nos PDVs. Domine o seu mercado com a GeoFusion. Gente, então é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que compareceu, que se inscreveu, interagiu e assistiu, tá? Então, mais uma vez, obrigado também, Patrícia. Valeu. Só uns recadinhos finais aqui. A gente disponibilizou para vocês, além de todo o conteúdo que vocês assistiram hoje, 2 materiais. Um é um checklist, quanto o fator geográfico está inserido em seu planejamento comercial, então fica aí para reflexão, para entender se vocês estão fazendo realmente a lição de casa aí, tá legal? Então, tá no bit.ly/checklist-gel. Esse material também está nos slides, então quem baixar vai conseguir também o link, tá hiperlinkado aí, só clicar depois para ser direcionado ao checklist. Assim como o kit. Esse kit on Maps é um kit falando um pouco mais da nossa ferramenta, mais voltado para a solução de territórios para indústrias, tá? Então, é o e-book que fala sobre ativação de PDVs, né? Ou seja, prospecção de mercado de indústrias para encontrar estabelecimentos comerciais, mais uma simulação da ferramenta para entender como que ela funciona, como mexer no mapa e tudo mais, e uma calculadora de ROI, então para entender qual vai ser o retorno do investimento de uma ferramenta como a nossa, como o Maps, tá? Então é bit.ly/kit-maps-pdv. E por fim o blog, quem quiser saber mais sobre geomarketing, inteligência comercial, inteligência geográfica de mercado, é só acessar nosso blog, a gente tem bastante conteúdo, semanalmente a gente posta lá. Se quiser falar com a gente sobre as soluções, para entender como que a GeoFusion pode ajudar vocês a vender mais, a descobrir potencial de mercado, novos clientes, tem os contatos aí, telefone, e-mail e nosso site, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aí mais uma vez por você ter acompanhado mais um webinar. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.